Depois do almoço, vai todo mundo dormir. Muito bem. Eu sei que vocês estão com algumas dúvidas com relação à questão dos danos morais. Eu procurei fazer, aproveitando o material que eu já tinha, depois a gente pode trabalhar em cima disso, de maneira a que nós possamos perceber esse tema dos danos morais de uma forma bastante aberta, como deve ser, né? Nós estamos tratando, na verdade, sob um determinado aspecto de um tema que é constitucional. Sob outro enfoque, nós estamos tratando de um tema infraconstitucional sob a denominação de direitos da personalidade. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona e de que maneira a gente pode trabalhar com esses conceitos e resolver os casos que têm aparecido e de que maneira que a gente pode enquadrar isso na revista. Ok? Pode passar. Tudo parte, como eu falei, da Constituição e parte do conceito do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o tema central, é o homem como centro das relações sociais. O princípio da dignidade, ele consiste no respeito aos atributos necessários a permitir à pessoa humana um tratamento livre, ou seja, ela deve ser tratada com liberdade. Um tratamento igualitário e fraterno, e esse fraterno a gente pode chamar de solidariedade, e pode pensar em justiça social, que lhe permita, tanto individual como em conjunto, com os demais componentes da sociedade, desenvolver a sua autonomia espiritual como ser integral, concretizar os ideais e ter acesso aos bens da vida. E direitos fundamentais visam assegurar exatamente a concretização desse princípio da dignidade da pessoa humana. Sem esse princípio da dignidade da pessoa humana, seria impossível, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa ascender à posição que ele ascendeu. Seria impossível ao Lula ascender à posição que ele ascendeu. Ou seja, a sociedade precisa dar os meios para que o indivíduo possa se desenvolver espiritual e materialmente, possa concretizar suas ideias, possa livremente externar suas convicções, possa ter acesso aos bens materiais, enfim, tudo aquilo que lhe permita ascender socialmente, concretizar seus ideais e etc. Né? Nós estamos falando de duas exceções. O princípio da dignidade humana vai ser concretizado quando essas exceções se tornarem regra, ou seja, quando for possível qualquer pessoa ascender, ou ter a possibilidade de querendo ascender. São direitos fundamentais, então, que visam assegurar a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, os que visam assegurar com justiça social, liberdade, igualdade e solidariedade nas relações jurídicas, os que visam assegurar, com justiça social, a liberdade, igualdade e solidariedade nas relações jurídicas, de forma a possibilitar à pessoa humana a sua atuação como ser integral. Não adianta ele poder votar e ele não ser livre nas relações com o empregador. É preciso que ele tenha essa liberdade no meio social, mas que também tenha essa liberdade no seu meio profissional, que ele possa exercer no trabalho a mesma liberdade que ele tem em casa. E assim também os demais valores. E quando a gente fala em ser integral, é exatamente nesse sentido, não é ser humano pela metade. Para ele poder ter integralmente todos esses valores, ele precisa da concretização desses direitos fundamentais que visam garantir exatamente a realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos sociais elencados nos artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11, o 7º são os direitos sociais dos trabalhadores, o 8º, a liberdade sindical, o 9º, o direito de greve, o 10, a representação de trabalhadores em órgãos de cogestão, em entidades públicas, e o 11, a representação dos trabalhadores como meio de comunicação com o empregador. Então, além desses direitos sociais, os direitos sociais, elencados nesses artigos,
além de outros que visem a melhoria de sua condição social, são direitos fundamentais específicos dos trabalhadores. Então, além desses que estão no artigo 7º, o próprio artigo 7º no caput, ele faz referência a outros direitos não especificados como direitos sociais dos trabalhadores, mas que possam visar a melhoria de sua condição social. Esses direitos fundamentais que aí estão são direitos fundamentais específicos dos trabalhadores. São direitos sociais fundamentais específicos dos trabalhadores. Ocorre que um dos sujeitos do contrato de trabalho é um centro de poder. O empregador é um centro de poder econômico, às vezes com um PIB muito maior do que muitos países que estão por aí, né? Ninguém tem dúvida de que a General Motors ela tem um PIB, digamos assim, uma concentração de renda maior do que inúmeros países do globo. E esse sujeito do contrato de trabalho, o empregador, ele tem atribuições para organizar a atividade, para regulamentar essa atividade, para produzir regras de funcionamento interno e para controlar a prestação de serviço e ainda aplicar sanções pelo descumprimento de ordens gerais específicas do trabalho. Então, nós não estamos falando de qualquer sujeito do contrato. Nós estamos falando de um sujeito que tem poderes realmente exorbitantes em relação ao trabalhador. E exatamente por isso, nós temos aí a teoria da repercussão, da irradiação dos direitos fundamentais nas relações privadas de trabalho. Porque, assim como o sujeito precisa de determinados direitos fundamentais para poder ser íntegro perante o Estado, ele também precisa de determinados direitos fundamentais para ser íntegro perante o empregador. Assim como o Estado é um centro de poder, o empregador é outro. E um centro de poder, além de tudo, econômico. Então, ele precisa, nas relações de trabalho, de outros direitos fundamentais que não são específicos. Os específicos nós já falamos quais são aqueles direitos sociais. Mas tem outros que não são específicos do trabalhador, ou seja, eles são aplicáveis a outra categoria de pessoas humanas, digamos assim, mas que são igualmente aplicáveis aos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador precisa desses outros direitos fundamentais, além dos direitos sociais específicos, para poder ele equilibrar a relação de poder com o empregador. Que direitos são esses? Direito à vida, à saúde, integridade física, segurança, subsistência. Segurança, por exemplo, nós já julgamos aqui processos em que o empregado tem que transportar determinados valores não estando habilitado para isso, né? E, por conta disso, ele recebeu, pelo risco à segurança dele, uma indenização por danos morais. Nós já julgamos processos desse tipo. Então, segurança é um deles, né? É um desses direitos. Direito à liberdade de trabalho, direito, integridade física, vida e saúde, por exemplo, autorizam as indenizações por danos morais decorrentes de acidente de trabalho. Liberdade de trabalho, ofício ou profissão, e aí nós vamos pensar, de certa maneira, no trabalho análogo ao de escravo, em outros mais. Trabalho respeitoso, né? Por que não? O empregador ele tem que respeitar a condição pessoal e profissional do trabalhador. Se ele desrespeita essa condição, nesse caso, ele está desrespeitando o trabalho executado pelo trabalhador ou está desrespeitando a pessoa do próprio trabalhador. E a gente começa a pensar no assédio moral. E também no assédio sexual. Mas ali eu coloquei trabalho respeitoso como vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. Vamos utilizar os valores da própria Constituição. A liberdade de locomoção, direito de vir, direito de circular, né? Também, essa liberdade de locomoção pode ter a ver com trabalho escravo. Liberdade de pensamento, e aí a gente pensa nas liberdades de consciência, crença, expressão de ideias, sentimentos, tendências e opiniões, inclusive ideológicas e políticas. Liberdade de informação, que é o chamado direito de comunicação interna e externa, o que o empregador está autorizado a exigir do empregado que ele informe, o que o empregador não pode exigir que o empregado informe, e vai por aí afora. Liberdade de expressão, direitos à honra, imagem, intimidade e vida privada, que nós muito utilizamos, né, nos nossos processos de danos morais. Talvez seja a parte que mais incide. Liberdade sexual, assédio sexual,
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, podemos incluir também as eletrônicas. A igualdade de tratamento com proibição de discriminação. Igualdade não é a mesma coisa, desigualdade de tratamento não é a mesma coisa que discriminação. Para ter discriminação é preciso ter preconceito ou estigma, ou seja, não basta desigualdade, é desigualdade fundada em preconceito ou estigma. Temos também a liberdade de expressão coletiva, são os direitos de reunião, de associação profissional, e vai por aí afora. A gente fala muito em liberdade sindical, mas nada impede que o empregado queira formar uma determinada associação, como existia, por exemplo, a Associação de Pilotos da Varig. Né? Ela é reconhecida por lei, é reconhecida pela Constituição, ele tem essa liberdade. Então, ele precisa desses outros direitos fundamentais que não são específicos do trabalhador, mas que são exigíveis nas relações de trabalho. Então, além dos direitos específicos, também os direitos inespecíficos a que nós nos referimos. Vamos lá. Direitos da personalidade. E qual a diferença em relação aos direitos fundamentais? Nas relações privadas, os direitos fundamentais recebem a denominação de direitos da personalidade, né? Ficando assim adstritos aos direitos fundamentais extrapatrimoniais. Então, é aí que tem o traço distintivo entre direitos fundamentais e direitos da personalidade. Direitos da personalidade são os direitos regulados pela legislação infraconstitucional e que são de natureza extrapatrimonial, porque aqueles direitos fundamentais a que nós nos referimos, entre eles, tem alguns que são de cunho patrimonial e tem outros que não são. O direito à jornada de 8 horas, quer dizer, o direito ao trabalho quantitativamente limitado, ele pode gerar questões patrimoniais. O direito ao adicional noturno de natureza patrimonial. O direito ao adicional de insalubridade de natureza patrimonial. Ao adicional de penosidade que venha a ser regulado por lei de natureza patrimonial. E inúmeros direitos ali sociais dos trabalhadores são de natureza patrimonial. Tem outros, no entanto, que não são. Não apenas aqueles que são inespecíficos, a que nós nos referimos por último, como também outros que a gente encontra ali no rol dos direitos sociais. O que interessa é o seguinte: os direitos que são extrapatrimoniais é que são os direitos da personalidade. Ok? Quando a gente está no plano constitucional, a gente chama de direito fundamental. Quando nós estamos no plano infraconstitucional, nós chamamos de direitos da personalidade, desde que tenham caráter extrapatrimonial. Direitos da personalidade, então, são os direitos subjetivos, decorrentes dos direitos fundamentais, né? E extrapatrimoniais, destinados a garantir a integridade física, intelectual e moral do trabalhador, e a uma existência livre, igualitária e solidária nas relações de trabalho. Os direitos da personalidade, eles têm características. Eles são interiores, absolutos, são interiores ao homem, não são exteriores. Eles são absolutos, ou seja, podem ser exercidos erga omnes. Eles são extrapatrimoniais, eles são necessários ou indispensáveis ao homem, ou úteis, né, a ele. Eles são vitalícios, acompanham o homem durante toda a sua vida. Eles são intransmissíveis, extinguem-se com a morte do titular, são indisponíveis, irrenunciáveis e são também ilimitados. São essas as características dos direitos da personalidade. Você pode transmitir determinados aspectos, mas o direito em si não é transmitido, né? Você pode vender uma obra literária, mas você não vai vender, com certeza, o seu direito de criação. O direito de criar, ele é invendável, digamos assim, mas a criação você pode vender, né? E vai por aí afora. O Código Civil regula os direitos da personalidade nos artigos 11 a 21. Podia regular melhor, mas regula nesses poucos dispositivos e é melhor do que o que tinha no Código de 16, que nem falava sobre o assunto, né? Apenas da questão que o interesse poderia ser patrimonial ou moral. A CLT é absolutamente silente aos direitos da personalidade. Não é assim o Código do Trabalho português. O Código do Trabalho português dedica um capítulo específico aos direitos da personalidade do trabalhador. Danos morais, então, que é o que interessa para o nosso assunto,
são exatamente os danos decorrentes das ofensas aos direitos da personalidade. Então, quando a gente está falando de dano moral, a gente está falando de ofensa a direitos da personalidade, que são decorrentes dos direitos fundamentais e que se referem aos direitos fundamentais extrapatrimoniais previstos ou regulados, digamos assim, pela legislação infraconstitucional. Ok? Vamos lá. Entre outras questões, compete à Justiça do Trabalho julgar, artigo 114.1, as ações oriundas das controvérsias resultantes das relações de trabalho, incluindo as ações de indenização por dano moral ou material, decorrente das relações de trabalho, e as indenizações das ações acidentárias oriundas da responsabilidade civil do empregador. Deveríamos chamar de responsabilidade trabalhista, e não de responsabilidade civil do empregador, mas é civil no sentido de não se tratar de benefício previdenciário e civil no sentido de não se tratar de questão criminal, ainda que possa repercutir na esfera criminal. Ou seja, as lesões constitutivas de danos patrimoniais, as lesões constitutivas de danos morais e, finalmente, as lesões constitutivas de danos estéticos, que, na verdade, os danos estéticos são danos à imagem, à aparência, são danos aparentes físicos, né, causados ao trabalhador. Pode passar. Como é que os danos morais podem ser classificados? Nós podemos ter ofensas de natureza individual e podemos ter ofensas de natureza coletiva. Volta. Isso. As ofensas de natureza individual são ofensas causadas aqui, no caso, ao trabalhador, embora também possam ser ao empregador, né? Individualmente falando. E as ofensas de natureza coletiva são as ofensas dirigidas a uma comunidade de trabalhadores, né? Nada impede, por exemplo, que uma determinada empresa pratique trabalho escravo, o análogo ao escravo. E, nesse caso, nós estaremos diante de uma ofensa de natureza coletiva em relação àqueles trabalhadores coletivamente considerados e não individualmente considerados. Pode passar, a gente vai falar de um determinado aspecto daqui a pouquinho. Ofensas de natureza individual, elas podem se referir a 3 aspectos da personalidade. Se nós estamos falando de direitos da personalidade, são aspectos da personalidade. Nós podemos nos referir a atributos valorativos da personalidade, que são as violações à integridade valorativa ou moral da pessoa humana, né? Então, moral mesmo deveriam ser só esses aí, e não os outros. Mas o termo danos morais ele é tido como de forma abrangente para definir também as demais situações. Mas, na verdade, moral mesmo seriam esses aí, esses de cima, né? E bom nome da pessoa jurídica, danos à honra e à imagem. Há atributos físicos ou materiais da personalidade. Por que eu falo materiais da personalidade? E aí é bom que se faça, que se abra um parêntese. Porque, embora a Constituição ela preveja a reparação de danos morais e materiais, na verdade, ela está se referindo a danos morais e patrimoniais. Porque o dano moral não é sinônimo de dano patrimonial. Se você perde um braço, o dano é material, né? Ou alguém tem dúvida de que o dano é material? É um dano material extrapatrimonial, mas é um dano material. Então, por isso que eu estou colocando ali entre aspas. Então, há dano material patrimonial e há dano material extrapatrimonial. Quando a Constituição fala em dano material, ela está se referindo, na verdade, ao dano, quando está se falando em dano material, está se referindo ao dano patrimonial. Atributos físicos ou materiais da personalidade. Então, violações à integridade física da pessoa humana, né? Então, danos à vida, que extinguem a integridade física como um todo da pessoa humana, dano à saúde, à subsistência, à segurança, à liberdade física e outros mais. E, finalmente, aos atributos psicológicos da personalidade, ou psíquicos, como se queira chamar. São violações à integridade psicológica, intelectual ou espiritual da pessoa humana. E aí nós vamos falar de danos à intimidade, vida privada, igualdade, liberdade de pensamento, sexual, condição pessoal e profissional do trabalhador. Então, são as 3 categorias que nós podemos identificar em se tratando de direitos da personalidade e as ofensas correspondentes.
Pode passar. Ofensas de natureza coletiva ou macro-lesões são violações a atributos meta-individuais de grupos de trabalhadores ou de classes de trabalhadores, né? E aí nós vamos pensar em exames de esterilidade como condição de contratação, arrecadação de pedidos de demissão em branco, trabalho forçado ou escravo, trabalho infantil, proibições de reunião e associação sindical. Um parêntese, ou outro parêntese. Nem sempre o dano coletivo é um conjunto de danos individuais. Ou seja, é possível não ter dano individual e ainda assim ter dano coletivo. Por exemplo, ninguém pensaria em atribuir responsabilidade por dano moral por ter o empregador arrecadado do empregado, quando da admissão, um pedido de demissão em branco. Né? Isso não geraria dano moral, a priori. Mas na esfera coletiva isso gera dano moral. Então isso é um dano moral à coletividade dos trabalhadores por se tratar de uma ofensa à legislação do trabalho, como um todo, da legislação protetiva do trabalho. Isso no âmbito coletivo dá dano moral, no âmbito individual não dá. Então, não confundam dano individual como dano coletivo como conjunto de danos individuais, porque não é. Dano coletivo é dano coletivo, dano individual é dano individual. São duas coisas absolutamente distintas. Ok. Exame de espécie. Ok? Dano moral à intimidade. Caracterização, formas de ofensa. Exemplos, né? Revista íntima e revista constrangedora. Revista íntima é aquela feita com invasão da intimidade do trabalhador. Não apenas a revista em que vai se revelar determinados aspectos íntimos do trabalhador, que ele não quer que seja revelado, que ele não deseja e não precisa que seja, como o fato dele ter uma determinada doença grave. Isso pode ser de conhecimento do empregador e deve ser, mas isso não quer dizer que tenha que ser espalhado pela empresa inteira que ele tem, esse tipo de problema. Como também a revista íntima de ter o empregado que ficar nu no ingresso no trabalho, na saída do trabalho, em outro momento qualquer, ou então revistas no sentido de revelar determinados aspectos da intimidade do trabalhador, né? Ter que revirar a bolsa para mostrar o conteúdo, raio-x que possa demonstrar o conteúdo da pessoa, né? Não pode ser invasivo a esse ponto, e vai por aí afora. Né? Revista em automóvel funcional do trabalhador, revista em gaveta do trabalhador, revista em armário do trabalhador, tudo aquilo que revela a intimidade do trabalhador não pode ser feito. Né? Como também a revista constrangedora, às vezes ela não é íntima, mas é feita com exposição pública. Né? O trabalhador que precisa fazer tudo isso a que nós estávamos nos referindo, sendo revistado pelo público. Né? Então, o público vê que, na verdade, sendo revistado aos olhos do público. O público vê que o trabalhador está sendo revistado. Então, isso é alguma coisa, evidentemente, constrangedora. Não interessa se ela é regular, se ela é ocasional, nós estaremos diante de revista íntima ou constrangedora. Controles visual e auditivo invasivos, né? Todos nós sabemos, controle em vestiário e outras coisas mais. Controle fisiológico, ou seja, o que é um controle fisiológico? É eu controlar a ida do trabalhador ao banheiro. Né? Em banheiros, nós estamos diante do controle fisiológico. Controle de correspondência, aliás, podem até passar a usar esse nome toda vez que for restrição ao uso do banheiro, é controle fisiológico. Controle de correspondência eletrônica, né? Mas aí com um parênteses, se determinadas situações autorizarem o controle, é possível que esse controle seja feito. O e-mail é colocado à disposição do trabalhador para uso corporativo. Então, parte-se da ideia de que ali não tem segredo nenhum que o empregador não possa ver. Né? Todavia, o empregador tem que respeitar a pessoa do trabalhador. Ele tem determinadas correspondências que ele acessa, inclusive, com senhas e outras coisas mais, e para que o empregador possa invadir
digamos, aquilo que ainda que se refira ao uso no trabalho, para que o empregador possa invadir, ele tem que ter uma justificativa plausível, para não caracterizar abuso de direito, né? Digamos, daquele e-mail estão partindo todo dia correspondência da Volkswagen para a General Motors. E não se trata de um trabalhador de relações públicas. O empregador está desconfiado de que alguma atividade estranha está acontecendo ali. Será segredo industrial que está sendo revelado? Nesse caso, então, ele chama o empregado, pergunta a respeito, e se não obtiver uma resposta satisfatória, ele pode tomar as providências adequadas a verificar o conteúdo do e-mail, né? Isso, em síntese, é o que o próprio TST já decidiu a respeito desse tipo de questão. Problema do e-mail pessoal que não pode ser evadido, problema do e-mail corporativo que pode ser controlado. Interferências na orientação sexual, convicções, crenças e vai por aí afora. Vamos lá. Aí uma reportagem da época, de 2000, por conta de sumiço de uma determinada quantidade de vales de transporte, as funcionárias de uma empresa, eu estou colocando o que está lá, estou chamando de funcionária só por isso, de uma empresa precisaram ficar nuas diante de policiais convocados pelos diretores da empresa e tiveram até que se acocorar para provar que não escondiam vales nos órgãos genitais. Então está aí um exemplo típico de abuso de invasão à intimidade, né? Outro. Controle do uso de sanitário, chamado controle fisiológico, né? A segunda turma do TRT de Minas Gerais condenou uma empresa de telemarketing a indenizar por dano moral a limitação do uso de sanitários durante a jornada de trabalho. Não pode haver esse tipo de limitação. Pode haver algum regramento, né? E ainda assim tem que ter uma resposta imediata do empregador. Há determinadas empresas que utilizam a técnica de colocar uma tabuleta, né? O empregado levanta uma tabuleta quando está com vontade de ir ao banheiro. Não é a melhor técnica, mas desde que isso não seja uma coisa absolutamente constrangedora, é possível sim. Vamos lá. Outro caso de dano à intimidade. A sexta turma do TRT do Rio condenou uma empresa de ônibus a pagar 15 mil, na época, por danos morais a 3 trabalhadores por submissão durante o processo de admissão a exame anal. Os trabalhadores tiveram que se acocorar, né? Era em grupo, parece que eram 5 ou 6 trabalhadores, eu julguei esse processo até, e o empregador, então, através do médico, fazia o exame de toque. Não sei se trocava luva de um para o outro, mas, de qualquer maneira, era uma situação absolutamente constrangedora. As vítimas, candidatos a motoristas ou cobradores, e a justificativa da empresa era para verificar se havia hemorroida que pudesse impedir o trabalhador de prestar o seu serviço, né? Ou se tinha propensão a isso. Eram reunidos em grupo, está aí, 3 ou 5 pessoas, em ambulatório, na própria garagem de ônibus. O médico fazia o exame coletivo para verificação de propensão à existência de hemorroidas. É o tipo da situação que não se pode admitir, né? Outra. Dano moral à privacidade. E aí são as diversas formas de interferência. Interferência no relacionamento familiar, no tipo de amizades mantidas, lugares e sites, né, frequentados. É lógico que a empresa não pode proibir relacionamento íntimo entre trabalhadores. É possível até que, por questões de moralidade, numa atividade pública, marido e mulher não possam ser chefe-chefiado ou coisa parecida, mas isso na atividade privada é intolerável, né? Lógico que não pode haver esse tipo de interferência. Só porque estão namorando, então um dos dois tem que ser despedido. Isso não existe. Isso é discriminação, né, se acontecer. Também na manifestação de preferências sexuais, trajes e adereços, o empregador não pode, de forma alguma, interferir nesse tipo de questão. O sujeito é como é, né? Ele é o que é. Ele não vai ser diferente daquilo. Não tem cura, digamos assim, né? Ele é daquele jeito, é a maneira dele ser, né? Então, toda vez que o empregador ele fizer chacotas por conta disso,
restrições e outras coisas mais, ele vai estar ofendendo o trabalhador. É lógico que também não pode interferir nos trajes do trabalhador, desde que não se trate de uniforme de trabalho, né? Se houver realmente determinado uniforme, o sujeito tem que usar. Às vezes o uniforme é até um uniforme funcional. Ele precisa usar um macacão ou coisa parecida, é um uniforme próprio para aquele tipo de atividade, né? Mas tirando esses problemas, desde que o sujeito não se apresente com calça rasgada, outras coisas mais, não há qualquer tipo de problema. Não pode... não deve, por exemplo, o trabalhador, ainda que ele seja um bandista, e é um direito dele ser, chegar na sexta-feira vestido todo de branco com vários colares de umbanda numa igreja católica, né? Numa escola católica, melhor dizendo. Não, o problema ele pode fazer tudo isso, mas num ambiente próprio, né? Não deve fazer isso. A mesma coisa que chegar um sujeito com um crucifixo pendurado, bem grande, né? Em se tratando de uma empresa que todo mundo sabe que os empregadores são judeus, né? Então, são coisas que são incompatíveis. O trabalhador tem que ter noção disso, pode ser alertado pelo empregador e, se ele persistir, pode até ser despedido por justa causa. Nos relacionamentos sociais, nas restrições à liberdade individual de reunião e associação profissional. Dano moral às liberdades físicas, compreende as ofensas às liberdades de ir e vir, de trabalho e de circulação, né? Não pode o empregador manter o empregado em cárcere privado, né? Sumir uma determinada mercadoria da empresa, um determinado carregamento ou coisa parecida, fecha as portas e ninguém pode sair até que se apure. Não é assim. Vai tomar as providências junto à delegacia policial, mas não é o empregador que vai fazer isso, né? Ele não pode, de maneira nenhuma, fazer esse tipo de coisa. Dano moral às liberdades intelectuais, aí compreende as liberdades de consciência, crença, manifestação do pensamento, informação, expressão individual e coletiva. São as inúmeras hipóteses, eu acho até que eu já dei uma palestra a respeito disso, né? Se eu não me engano. Dano moral por discriminação, e aí ele se caracteriza pela desigualdade de tratamento, mas uma desigualdade de tratamento que é fundada ou no preconceito ou no estigma, né? E aí nós temos as várias situações. Tratamento diferenciado de candidato portador de vírus do HIV ou doença grave, que já é objeto de súmula, né? Exigência de comprovação de esterilidade feminina como condição de contratação ou de manutenção no emprego. O dano moral ele pode acontecer, todos sabem, nos períodos contratual, mas também pré-contratual e pós-contratual, né? Então, o empregador não pode exigir esses exames como condição de contratação ou manutenção no emprego. Vedação de promoção, acesso ao emprego, dispensa de tratamento desqualificante de gestante, tá, gestante, né? De gestante ou portador de doença grave. Vamos lá. Dano moral à honra, alegação infundada que atinge a reputação ou fama que o trabalhador ostente, né? Acusação infundada de fato tipificado como crime, o caso da calúnia, furto, né? É lógico que cabe a exceção da verdade. Acusação infundada de fato determinado não criminoso, dolosamente utilizado por ofender a reputação, difamação, exemplo, acusação infundada de embriaguez habitual, ou então, finalmente, imputação inespecífica de fato ofensivo da dignidade ou decoro, por exemplo, injúria. O empregado que é taxado de incapaz, desleal, trapalhão, molenga, burro, né? Tudo isso vai ferir a honra. Dano moral à imagem, representação não autorizada da pessoa, deturpação das qualidades e ofensa à imagem social. E aí nós temos as várias situações, eu procurei trazer aquilo que é corriqueiro aqui, né? Empregados utilizados como veículos de propaganda indoor ou outdoor, ou seja, ele é obrigado, durante o expediente, a usar roupas fazendo propagandas de terceiros, né? Não é um macacão identificador da empresa, com o nome da empresa, é um macacão onde tem vários adesivos, né, ou coisa parecida, fazendo propaganda de produtos que a empresa adquire, que a empresa compra como mercadoria. Isso daí, evidentemente, dá dano moral, porque o sujeito teria o direito de, por estar fazendo propaganda, receber uma quantia referente a essa propaganda que ele está fazendo. Existe uma diferença
entre o problema da imagem e o problema que o dano possa causar a essa imagem. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando se fala de imagem, está se falando de imagem não autorizada, da liberdade de autorizar ou deixar de autorizar a veiculação da imagem. Então, não interessa se a veiculação causou sofrimento à pessoa. Não interessa se o sujeito saiu bem na foto. Interessa, sim, que ele não autorizou. O simples fato dele não ter autorizado já dá direito, pela agressão, pela ofensa à liberdade que ele tem de autorizar ou deixar de autorizar, já dá direito à indenização por danos morais. Né? Isso está bem claro no Código Civil, utilizado aqui, no caso, subsidiariamente, a CLT. Né? Então, esse é o primeiro aspecto do problema do dano à imagem. Não interessa se saiu bem na fita, interessa que não foi autorizado. O segundo aspecto da imagem diz respeito àquela imagem que é passada de forma deturpada e causa dano por ter sido passada de forma deturpada. E não tem nada a ver com o problema da autorização, não tem nada a ver com o problema da liberdade de autorizar a veiculação da imagem. É quando se pede, por exemplo, referências de determinada pessoa e são dadas referências que não correspondem à realidade. E são referências depreciativas da pessoa, né, da consideração social que se tem em relação àquela pessoa. Também é caso de dar dano moral. E, finalmente, o problema da imagem, retrato. Vamos chamar de imagem física, né? É quando o empregador ele atinge a perfeição física do trabalhador, através de um acidente de trabalho, por exemplo, em que o trabalhador ele fica com dano ao seu retrato, digamos assim, né? É quando ele fica com defeito físico aparente em razão do exercício da atividade. Esse defeito físico aparente dá direito ao chamado dano estético. Então, são os três aspectos do problema da imagem. Sim. Não, ele não está utilizando. Ele está fazendo propaganda de terceiro sem ganhar por isso. É diferente. E ele está sendo utilizado sem o consentimento para fazer essa propaganda. É a falta de liberdade, impedir a autorização dele para fazer a propaganda, que dá direito à indenização. É isso que eu estou chamando a atenção. Supermercado, farmácia. Né? Ou o sujeito está sendo pago para realizar o trabalho. Ele não está sendo pago para fazer propaganda de terceiro. Para fazer propaganda de terceiro, ele podia estar na rua fazendo propaganda sem precisar trabalhar, especificamente vendendo os produtos da empresa ou realizando qualquer tipo de atividade externa. A empresa está aproveitando aquele sujeito como veículo de propaganda sem remunerar por isso. É isso que eu estou chamando a atenção. Existe o dano patrimonial e existe o dano moral. São duas coisas distintas. Há o dano patrimonial, por ele não estar recebendo nada por isso. E há o dano moral, por ele não ter dado autorização. Isso está bem claro no Código Civil. Também estou chamando a atenção para esse fato. É só dar uma olhadinha no Código Civil para verificar que a falta de autorização dá direto direito à indenização por dano moral. Porque a falta de liberdade de você escolher aquele tipo de serviço. Eu não fui contratado para aquilo. Agora, se você vai receber um determinado valor, ou ainda que você não receba, se há o consentimento expresso de que pode fazer esse tipo de veiculação, nesse caso não há dano moral nenhum, porque não há falta de liberdade. Ele autorizou. Desde que o empregado autorize, não tem problema nenhum. Mas se não há essa autorização do empregado, ele tem direito ao dano moral. É por isso que eu estou falando. O dano moral não necessariamente causa sofrimento. O mais comum é o dano moral causar sofrimento, mas não necessariamente. O problema da imagem é um exemplo de que o dano moral não está vinculado necessariamente ao sofrimento. A não ser que você entenda
que a falta de liberdade para um determinado trabalho é causadora por si só de sofrimento. E aí você vai pensar em sofrimento para tudo. Né? Sim, quanto ao uniforme da empresa, não tem problema nenhum. É elemento identificador. Sim, isso aí dá dano moral. Mais uma razão. Mas aí é um contexto, vamos chamar de plus a mais, sendo redundante. Mais ainda, está aí, ó, um bom exemplo aquilo que para a pergunta que você me fez, está aí um aspecto bastante interessante. Exatamente. Às vezes o sujeito realmente não concorda com bebida alcoólica, com fumo, coisa parecida, e tem que fazer propaganda daquilo que atinge a sua convicção pessoal. Né? Não, se o empregado autorizou, está autorizado. Em termos, né? A não ser que se prove que aquilo ele foi obrigado a autorizar, aquilo faz parte do contexto da admissão, ele não teve liberdade para dizer que sim ou que não, ele não seria contratado se não assinasse, aí já é uma outra questão. Né? Bom, informações incorretas e desabonadoras do perfil do empregado, acidente deformador do aspecto físico, aí é o dano estético. Dano à liberdade sexual, a caracterização é por ofensas ao direito de livre disposição do corpo e escolha dos parceiros. Né? E aí nós temos o assédio sexual, temos o estupro, né? O atentado violento ao pudor, se é que ainda existe isso. O assédio sexual, ele tem duas características interessantes, que não existe no assédio moral. Ou seja, o assédio moral ele pode ser horizontal, de trabalhador em relação a trabalhador. O assédio sexual, não. Só existe assédio sexual se por acaso for de pessoa hierarquicamente superior em relação à pessoa hierarquicamente inferior na empresa. Inferior na empresa, perdão. Né? Pessoa inferior, é inferior na empresa. Então, não existe assédio sexual horizontal. Tem que haver uma hierarquia para existir assédio sexual. É sempre do cargo mais alto para o cargo mais baixo. Ou seja, tem que haver intimidação para que se tenha assédio sexual. Não havendo a intimidação, fez porque quis. Tem que haver intimidação. E a única forma de você intimidar é você ser uma pessoa que possa constranger a outra a fazer como ameaça, como coação. Então, a coação está sempre embutida no assédio sexual. Isso está muito claro no Código Penal. Não, o Código Penal ele dá realmente esses elementos. E o segundo aspecto interessante do assédio sexual é que não se trata, por exemplo, do estupro, onde você não tem consentimento. No assédio sexual existe implicitamente consentimento. O sujeito consente em fazer, só que ele não vê outra solução. A única forma da pessoa não ser despedida é se submeter ao assédio. A única forma da pessoa ser promovida é se submeter ao assédio. Isso é característico da coação e que se distancia da violência. Né? Na violência, você é um instrumento, você não tem vontade. Na coação, você tem. E você consente por falta de opção. Então, esse negócio de que, num assédio sexual, ele fica descaracterizado porque a pessoa consentiu, é balela. Ela consentiu porque não viu outra saída a não ser o consentimento. Ok? Então, são dois aspectos interessantes do assédio sexual em relação ao assédio moral. Vamos lá.
Está lá, pressão psicológica ou constrangimentos praticados por superior hierárquico para obtenção de favores sexuais, né? Aquela mãozinha boba, né? Na perna, no ombro, seja lá onde for, a pessoa chega todo dia, está deixando claro o que está querendo, né? Cartinhas, etc. Não confundir assédio sexual com paquera. Às vezes a pessoa é casada, mas mesmo assim paquera. Paquerar é uma coisa, com respeito tudo é possível. Uhum. Um caso que foi julgado na época lá pela turma do TRT, supervisora vivia cantando a reclamante. E assédio sexual também tem isso, não tem sexo. Não, o assédio sexual pode ser entre homens, entre mulheres e vai por aí afora. Supervisora vivia cantando a reclamante, depois acrescentou as referências e propostas, passadas de mão nas coxas e traseiro da reclamante. Constrangida, a autora se fazia desentendida. Por fim, ameaçou a autora. Se não saísse com ela, seria dispensada, né? Deixou bem claro, porque ela se fez desentendida várias vezes, até que não teve solução. E o assédio ficou caracterizado por prova testemunhal e etc. Assédio moral já é diferente. São reiteradas atitudes arbitrárias, abusivas ou ilegais, destinadas ou à desvalorização do trabalhador ou à desvalorização do trabalho que ele faz, né? A degradação do ambiente de trabalho, exercício abusivo do poder de comando. A finalidade, ou simplesmente de respeito ao trabalhador, e nós temos um assédio moral inespecífico, ou então subjugá-lo, levando-o a conduzir de forma diversa da que agiria espontaneamente, e aí nós temos o assédio moral estratégico, ou seja, o assédio moral que é feito com uma finalidade. E os meios utilizados costumam ser o rigor excessivo e a pressão psicológica. Edson, pode ir. Rigor excessivo, rigidez desmedida de conduta ou excesso de exigência visando aumento de produtividade. Vigilância acentuada e constante, abuso de autoridade, broncas desmedidas, estímulo à desenfreada competição, né, torna um ambiente de trabalho um ambiente de disputa, né? Campanhas com penalidades para não obtenção de metas, como flexões, danças, uso de vestimentas ridículas, exposição pública de mau desempenho, monitoramento desmedido de desempenho. Esse assédio moral costuma ser um assédio moral estratégico porque ele visa o aumento de produção. Só que ele visa da maneira errada, né? O empregador acha que com isso vai estimular a produção, estimula realmente por um determinado momento e depois a prática já demonstrou que a produção cai. Porque as pessoas começam a interferir nas atribuições umas das outras, já não se sabe quem tem atribuição para fazer aquilo, quem não tem. Os gerentes costumam ficar desautorizados nessas histórias, os empregados costumam disputar cargo um do outro, enfim, transforma-se a coisa numa tal baderna que a produtividade aumenta, diminui, perdão. E pressão psicológica, aí já é diferente, a conduta voltada para a desestabilização emocional e profissional, visando fragilizar a autoestima do empregado. Zombarias, ironias, ridicularização, ameaças ao emprego, desqualificação, menosprezo, e vai por aí afora. O que o empregador costuma querer com isso? Fazer com que o empregado que tenha cargo de confiança, ele peça demissão do cargo de confiança, não necessariamente do emprego, né? Ou então, um empregado que é estável e não pode ser despedido, começa a forçar a demissão dele. E o expediente utilizado, geralmente, os expedientes são geralmente esses que estão aí, né? Tipos de assédio, todo mundo conhece, vertical descendente, é o terror psicológico perpetrado, por superior hierárquico, né? Ele vem de cima para baixo. Vertical ascendente, ao contrário. Você tem um chefe novo e que você quer desestabilizar o chefe. Então, você começa a criar problemas para aquele chefe, né? E pior ainda é aquele horizontal, que é o fomento da alta produtividade, é um empregado querendo passar a rasteira no outro, né? Então, você pode ter os 3 tipos de assédio. E os 3 tipos dão ensejo à indenização por danos morais. Eu estou passando isso rápido porque todo mundo conhece isso, né? Constrangimentos por atos isolados não constituem um assédio moral. Então, uma bronca desmedida isolada não é assédio moral.
Uma atitude destemperada do empregador, isoladamente, não é assédio moral. Assédio moral, para existir, tem que ser conduta reiterada. Ou seja, o sujeito tem que fazer sempre, ou habitualmente. Ok? O que não quer dizer que esses atos isolados de constrangimento não ensejem dano moral. Ensejam sim, mas não são assédio moral. Ok? Então, esse daí é do professor Manos, olha lá. Pedro Paulo Manos, que desenhou isso. É o chefe aterrorizando o trabalhador. Né? Outra hipótese. Acidente de trabalho, todo mundo sabe o que é, né? Exercício de trabalho a serviço da empresa durante o horário de trabalho e compreendido também os intervalos e o tempo in itinere, que aí já não está mais durante o horário de trabalho, a não ser para efeito previdenciário, que é considerado horário de trabalho. O dano ocorrido in itinere, no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não costuma caracterizar, a não ser excepcionalmente, a responsabilidade trabalhista ou civil do empregador, né? Embora se trate de benefício previdenciário. O dano ocorrido durante o horário de trabalho, sim, né? Pode caracterizar. Que causa morte, doença ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Os bens jurídicos atingidos só podem ser a vida, a integridade física ou então a saúde do trabalhador. E na integridade física a gente está incluindo aí o dano à imagem de aparência física, que é o dano estético. Compreende as doenças profissionais, os atos de agressão e de imprudência provindos de terceiro, companheiro de trabalho ou pessoa privada do uso da razão. O empregador responde por tudo isso, porque ele responde pela integridade do meio ambiente de trabalho e também responde pelas concausas, aquelas que são somadas a uma causa pré-existente e que podem influir no resultado final, né? Então, o sujeito caiu de um andaime, se estoporou, chamaram uma ambulância, como deviam chamar numa situação como essa, para levar ele para o hospital, e no meio do caminho, no trajeto, a ambulância vem abater e o sujeito morre em razão desse acidente de trânsito. O empregador responde pela morte e não ele responde pelo resultado final. Por quê? Porque se ele não tivesse caído no andaime, ele não teria entrado na ambulância, não teria a ambulância batida, ele não teria morrido. Ok? Então ele responde pelo resultado final, é o que está bem claro na Lei 8.213 de 91. Está aí um bom exemplo, né, de uma atividade que vai certamente causar acidente de trabalho. Aspectos inerentes ao dano moral, a responsabilidade subjetiva por ato ilícito e a presunção de dano, porque o dano ele é em res ipsa, né? Em ré ipsa, aliás. Está em res ipsa. Bom, enfim, em ré ipsa. Ou seja, ele independe de comprovação do dano. O dano é sempre presumido, né? Não interessa se ele causou ou não causou sofrimento, porque o sofrimento no homem médio seria um resultado natural. Então, você vai partir do pressuposto de que ele causou. E a responsabilidade subjetiva por ato ilícito, mas ressalvando hipóteses em que pode existir dano moral de natureza objetiva. Tá? Só que a distinção entre dano moral objetivo e dano moral subjetivo não é essa. Dano moral objetivo é o que diz respeito à exteriorização do dano, e dano moral subjetivo é aquele que fica dentro da própria pessoa. Não? O sentimento íntimo é o dano moral subjetivo, e aquele dano moral que ele pode se propagar para o restante da sociedade é que vem a ser dano moral objetivo. Essa é a distinção entre dano moral objetivo e subjetivo. Né? Então, o dano moral, a consideração pessoal que se tem daquele sujeito, em se tratando de honra, imagem ou coisa parecida, é o dano subjetivo. Agora, o sofrimento íntimo que ela tem seria o dano objetivo. Essa é a distinção entre dano objetivo e dano subjetivo. Mas, por outro lado, eu penso também em dano subjetivo e objetivo no sentido de subjetivo que decorre de culpa e objetivo que independe de culpa para a sua caracterização. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que o dano moral é subjetivo, ele decorre de ato ilícito. Mas a própria jurisprudência demonstra
que há várias hipóteses de fixação de dano moral e que independe de culpa, né? O sujeito que passa a ter uma síndrome qualquer, esqueci o nome da síndrome. Bom, ele passa a ter... Não. Ele passa a ter um trauma psicológico em razão de um assalto a banco em que ele trabalhava como caixa e que ele foi feito refém, né? Ele não consegue mais trabalhar naquela atividade depois disso, ele fica com trauma psicológico. É um dano moral objetivo, né? Ou alguém vai pensar que a culpa é do empregador de ter colocado os assaltantes ali para colocar o sujeito como refém. Lógico que não, né? Como dano também decorrente de acidente em usina nuclear, a atividade é autorizada por lei. O que tem de ilícito ali? Nada, né? E, no entanto, se ocorrer sequela em relação ao trabalhador, o dano moral que vai ser ressarcido à família, em caso de morte ou coisa parecida, vai decorrer de dano moral objetivo. Então, esse negócio de que o dano moral é subjetivo em termos. Em se tratando de atividade de risco, o dano moral é objetivo, né? Então, ele não pressupõe necessariamente ato ilícito do empregador. Prescrição das ações envolvendo os danos morais. Já tivemos inúmeras discussões lá na assessoria por causa disso, né? A prescrição é trabalhista de 5 anos no curso do contrato, com limitação a 2 a partir de sua extinção. Isso a partir de quando? No meu entender, a partir de 98, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, e decidiu depois que a Justiça do Trabalho já vinha decidindo isso, que existia um dano moral específico trabalhista, ou seja, um dano moral trabalhista. Então, essa história de que o dano moral ele só veio a realmente se ter certeza de que podia ser postulado na Justiça do Trabalho a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, é conversa fiada. Porque desde 98 já se reconhecia, a jurisprudência era pacífica do TST e a jurisprudência do STF também. Não era um nem dois acórdãos, não. Haviam, pelo menos em 98, 2 acórdãos do TST sobre o assunto. Do TST não, do STF sobre o assunto. Então, para mim, a partir dali, passou a ser aplicada a prescrição trabalhista. Eu não vejo por que aplicar a prescrição trabalhista somente a partir de 2004. Acho um absurdo que assim seja. A indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho, esta sim, a partir de 2004, porque somente a partir de 2004 passou a ser de conhecimento da Justiça do Trabalho. E que também não devia ser assim, porque, na verdade, a Justiça Comum, embora tivesse competência para apreciar esses casos, deveria apreciar esses casos de acordo com a lei trabalhista, e não com a lei comum, né? Mas o fazia de acordo com a lei comum e com as regras comuns de prescrição. Não deveria ser assim. Como também aqui na Justiça do Trabalho, isso desde a CLT de 1943, era da nossa competência julgar as causas que envolviam empreiteiro, operário ou artífice, ou seja, aquele empreiteiro que executava pessoalmente o serviço. Artigo 652, inciso 3º da CLT, desde 1943. Ou seja, o juiz do trabalho decidia de acordo com as regras de natureza civil. Não é isso? Porque não podia resolver de outra maneira. O contrato que ele resolvia ele era de empreitada. Mas como ele resolvia, embora com as regras de natureza civil na Justiça do Trabalho, a prescrição aplicável, que é a prescrição de postular, só podia ser a prescrição trabalhista. E quando o juiz do trabalho decidia com base na prescrição civil. E o juiz comum, quando decidia acidente de trabalho, decidia com base na prescrição comum, quando devia decidir com base na prescrição trabalhista. Enfim, sim. Sim, desculpa.
Sim. Eu não tenho utilizado essa questão de que, a partir de 98, a prescrição, em se tratando de dano moral, esquece acidente de trabalho. Dano moral que não envolve acidente de trabalho, porque não é a nossa jurisprudência. Então, eu não tenho utilizado isso. A hora que essa matéria aparecer lá na SDI 1, questionada dessa maneira, talvez eu exponha esse ponto de vista. Com relação a acidente de trabalho, eu concordo. Realmente, nós passamos a ter competência a partir dali, muito embora, num primeiro momento, o STF tenha dito que não, e veio a depois dizer que sim. Eu acho que conta não de 2004, mas sim de 2005, quando o STF disse que sim, que era nosso, definiu. Acho que ali é o melhor momento para você aplicar a prescrição trabalhista, a partir dali, a partir daqueles problemas, né? Com relação à definição dos efeitos, em se tratando de acidente de trabalho, né, quando eles realmente surgem. A acionata, ela aparece ali, quando a lesão realmente é consolidada ou quando o sujeito tem consciência exata de todo o drama que ele vai viver dali para frente, né? A partir do momento que ele é aposentado por invalidez, aí ele realmente sabe que dali aquilo não tem retorno. Era isso? Sim. É quando ele é aposentado. É quando da aposentadoria, né? Quando da aposentadoria. A suspensão do contrato, por si só, não impede o sujeito de ajuizar a ação, vai depender do problema. Se o problema já está identificado e já se sabe que é aquele, incontornavelmente, que os efeitos são irreversíveis, conta dali. Caso contrário, só a partir da aposentadoria, né? Por invalidez. Então, é melhor assentar a ideia de que é a partir da aposentadoria por invalidez que o contrato fica suspenso para esse fim, porque o sujeito não tem noção exata do que aconteceu com ele, e aplicando exceções, né? Ou seja, exceção do problema ter sido identificado antes de forma incontornável, apesar de não ter havido a aposentadoria, né? Sim. Vou falar. Bom, então é isso aí que você acabou de me perguntar. Está aí. A prescrição das ações envolvendo ações acidentárias, danos patrimoniais e morais. A prescrição aplicável à trabalhista, né? A partir de, eu posso falar em 2005, e aí, tudo bem? Eu posso falar a partir de 2005, quando o STF decidiu finalmente essa questão, e não a partir da emenda constitucional número 44, não a partir de 31 de dezembro de 2004, mas sim quando o STF consolidou a ideia de que a competência é da Justiça do Trabalho. Porque até então houve voto em sentido contrário, de que a competência não era da Justiça do Trabalho. Então, numa dúvida como essa, é lógico que a gente vai estender os efeitos do início da prescrição, né? Trabalhista, né? Bom, a acionata, a partir da verificação dos sintomas ou da constatação da extensão dos danos, foi o que nós acabamos de falar. Quanto às situações verificadas antes da emenda constitucional 45 de 2004, a gente aplica o artigo 2028 do Código Civil, porque havia realmente incerteza. E aí, a gente não pode deixar de pensar que situações de transição não devam ter uma solução específica, né? 20 anos nas situações ocorridas antes da vigência do Código Civil de 2002, quando não decorrido mais da metade do tempo, estabelecido no Código de 16, 3 anos. Né? Isso também estava bem claro. Em termos, porque 3 anos nas lesões ocorridas a partir de 11 de 1 de 2003, com elastecimento, no meu entender,
para 5 anos a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Aí eu acho que tem que elastecer, né? E quem determina esse elastecimento é a própria CLT no artigo 924, 928. A CLT está lá no final dizendo isso, né? Porque quando a CLT consolidou as leis trabalhistas, já havia um conjunto de leis existentes e que eram aplicáveis às relações de trabalho. E aí a CLT exatamente determinou que a partir dali fossem aplicadas aquelas regras de transição. Então, não existe prescrição mais benéfica. Não é prescrição mais benéfica, é você passar a aplicar a prescrição trabalhista. Você está com um prazo correndo de 2 anos e 5 meses. Surge uma nova norma dizendo que a prescrição é de 5 anos. Né? Essa prescrição ainda não está consolidada, ainda não se consumou. Você tem que aumentar para a nova norma. Não é por ela ser mais benéfica, porque a nova norma diz que é assim. Tanto é assim que não se aplica a norma mais benéfica, que nós aplicamos aqui mesmo no TST aquela regra de transição, quando não decorrido mais da metade do tempo, nesse caso, então, seria 3 anos. Nós mesmos aplicamos isso. Exatamente. Mas na SDI tem um processo que está sendo discutido a respeito exatamente dessa questão da prescrição mais benéfica. Foi retirado de pauta, ainda não foi resolvido. Vamos ver como é que essa questão se delineia lá. Bom, conhecimento em grau de revista. Quanto à caracterização do dano moral, seja ele dano moral que não decorre de acidente de trabalho, dano moral que decorre de acidente de trabalho, possibilidade de conhecimento por qualquer artigo constitucional específico, né? Garantidor do direito fundamental ofendido. Por quê? Porque nós não temos o dano moral regulado pela CLT. Como nós não temos o dano moral regulado pela CLT, nós fazemos a aplicação direta da Constituição. E fazendo a aplicação direta da Constituição, nós transportamos, é verdade, aqueles direitos fundamentais para a categoria de direitos da personalidade, né, extrapatrimoniais, etc. Mas nós podemos conhecer por qualquer artigo que ali esteja veiculada a matéria. Né? Então, liberdade de pensamento, liberdade de convicção, liberdade de crença, direito à imagem, direito à intimidade, direito à vida privada, liberdade de ir e vir, liberdade de circulação, liberdade de trabalho. Então, qualquer direito específico de trabalhador extrapatrimonial ou qualquer direito inespecífico de trabalhador extrapatrimonial, ou no artigo 5º, ou no artigo 7º, ou no artigo 8º, ou no artigo 9º, ou no artigo 10 ou artigo 11, podem ser aplicados para conhecimento da revista. Ok? Além dos artigos infraconstitucionais, 11 a 21 do Código Civil, 186 do Código Civil, que é o ato ilícito, 927, caput, parágrafo único do Código Civil. Então, qualquer um deles, no meu entender, pode ser objeto quanto à caracterização e quanto aos efeitos do dano. Tá? Eu não vejo por que restringir, não. Se nós estamos fazendo aplicação direta, não há por que restringir. Ah, mas ele não é específico. Não, se a gente for pensar que é específico, específico só tem imagem, intimidade, vida privada, né? Só tem esses aí. Então, não há por que a gente pensar. E, por outro lado, específico ele não é. Nunca. Se ele fosse específico, ele estava no artigo 7º. Eles não estão no artigo 7º, eles estão no artigo 5º. Eles sequer são específicos dos trabalhadores. São específicos dos trabalhadores ou dos demais componentes da sociedade, os que estão no artigo 5º. Ou o direito de ir e vir é só de trabalhador? Não é. Liberdade de pensamento é só de trabalhador? Não é. É de qualquer um. E que nós costumamos utilizar. Então, no meu entender, nós podemos fazer aplicação ampla. Quanto à fixação de valor, nós podemos conhecer pelos artigos 5º e 10, porque não tem outro. Os artigos 5º e 10, são 5º e 10, são os únicos que falam de indenização por danos morais.
e sequer especificam os parâmetros para esse fim. Apenas fazem referência à possibilidade de indenização por danos morais. E, infraconstitucional, o artigo 944, caput, parágrafo único. Esse sim estabelece critérios gerais para a fixação dos danos morais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E tem mais um artigo que não está aí, que a gente pode utilizar também, é o 93 nono. E o 93 nono é para negativa de prestação jurisdicional. Ou seja, toda vez que a decisão que vier de lá, ela for uma decisão teratológica, que não permita o nosso conhecimento imediato, porque não foram fixados os parâmetros, nós podemos nulificar. O juiz dizer simplesmente que está fixando em 20 mil com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não está dizendo nada. Essa decisão é imotivada, ela não tem motivação, ela é inconstitucional. Então, se simplesmente disser fixado o valor de 20 mil com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há negativa de prestação jurisdicional. Eu não sei quais foram os elementos utilizados para se chegar àquele valor. Se isso foi questionado, nesse caso, nós podemos admitir a revista por negativa de prestação jurisdicional. Não? O que o juiz considerou? O porte da empresa? Não sei, não está. Considerou a proporção, qual foi a proporção da gravidade da culpa em relação ao dano? Não sei, não está. Só está dizendo que, com base nos critérios gerais da proporcionalidade e da razoabilidade, está fixando em X. Ou seja, não está me dizendo nada. Eu não sei quais foram os critérios utilizados. Então, por um lado, nós podemos ir por aí. Por outro lado, em relação às decisões teratológicas propriamente ditas, ou seja, quando o valor é alto demais, quando o valor é ínfimo, em relação à situação relatada, nesse caso, pode ir pelo 944, ou pode ir pelo 510, por falta de opção, se não tiver. Porque nesse terreno aqui, nós estamos num terreno realmente inespecífico. E aí a gente precisa integrar elementos para esse fim. Não? Então, imagina, uma empresa de pequeno porte, com capital social de 20 mil reais. O sujeito fixa uma indenização de 1 milhão, é uma decisão teratológica. Ou, às vezes, acontece o contrário. Fixa uma indenização de R$1.000 numa empresa de grande porte, em que ela colocou os empregados para fazer transporte de valores. E o empregado veio, inclusive, a ser assaltado e outras coisas mais. Né? E aí vai fixar uma indenização de R$1.000, também uma indenização ínfima, teratológica. Ela não guarda respeito com as proporções do artigo 944 do Código Civil. E aí vem o problema da quantificação. Né? Como é que nós podemos quantificar? Não é qualquer dissabor que resulta em dano moral. Sabemos. Advertência fundada ou despedida, exercício normal de poder diretivo, ainda que causem desconforto. Advertência ou despedida em condições humilhantes, aí nós já estamos diante do dano moral. Estamos diante do terreno próprio. Né? Despedir pode, em condições humilhantes, não. Não pagar rescisão trabalhista porque se discute justa causa ponderável, não gera dano moral. Não pagar rescisão trabalhista sem motivação gera dano moral porque impõe desnecessária e humilhante penúria. Eu fico geralmente vencido na turma com relação a isso. Eu acho que a hora que o sujeito está mais precisando, que ele deve ser tratado com dignidade, que ele precisa levantar o fundo, que ele precisa se habilitar o seguro-desemprego, precisa das verbas rescisórias, que já está sem emprego, ele não receber essas parcelas, para mim, é colocar o sujeito em situação de privação. Exatamente aquilo que a Constituição não quer. Ou a Constituição é realizada ou não é. Se a Constituição determina que o empregador tem a responsabilidade por isso que manda pagar a indenização, e inclusive manda pagar sob pena de não pagando, pagar um salário a mais, etc. e tal, com todos aqueles estímulos para ele fazer o pagamento, o empregador não paga, fica aqui 5 anos discutindo, depois vai chegar aqui, que ainda não recebeu, para dizer que isso não é dano moral. Sinto muito. Para mim, se existe um dano moral, é esse daqui. Né? Ele atenta contra o direito de subsistência do trabalhador,
do mínimo necessário para ele ter um pouco de dignidade. Então, para mim, é dano moral. Vou continuar vencido, honrosamente. Exigir empenho extraordinário para cumprimento de prazo, não enseja dano moral. Coisa que eu vou até pedir a vocês, né? Que a gente está com um acervo enorme, e eu vou pedir a vocês um empenho destacado nesse semestre que nós estamos até o fim do ano, de forma a gente diminuir esse estoque nosso, para a gente poder começar a trabalhar, escolher processos interessantes. A gente não tem essa possibilidade de escolha diante da quantidade que a gente tem, né? Não aumentamos muito em relação àquilo que eu recebi. Está mais ou menos igual. Mas nós trabalhamos também de forma igual. E aí não adianta nada. A gente tem que baixar esse estoque para poder começar a gente poder escolher processos e o pessoal parar de dizer que nós temos um gabinete lento, né? Usar de expedientes de constrangimento para obter maior produção, aí nesse caso sim, né? Fazer flexões, danças ridículas e outras coisas mais publicamente, aí nesse caso é diferente. Revistas e câmeras são admissíveis por questão de segurança. Uma revista íntima e câmera invasiva da intimidade, nesse caso não, né? Câmeras em banheiros, etc., não. Vamos lá. A Constituição não vincula o dano moral à repercussão patrimonial. Ele pode ser direto em pecúnia. E por isso que eu falo que o artigo 5º, 10, aliás, pode servir para isso. E o artigo 5º também. A indenização serve para confortar a vítima, amenizando os efeitos da dor, que é o caráter compensatório, e para inibir novas investidas do ofensor, que é o caráter pedagógico dela. O dano patrimonial pode existir indiretamente. A ofensa a direitos extrapatrimoniais pode gerar danos patrimoniais reflexos, né? A perda de um membro, um dedo ou coisa parecida, além do dano estético e do dano moral, dos complexos e limitações experimentados, gera a reparação dos danos patrimoniais, né? E ressarcimento de despesas médicas, etc. Mas como calcular o valor pecuniário da ofensa moral? De que maneira? O ordenamento nosso adota o sistema aberto de avaliação. Então, cabe ao juiz, no exercício do seu poder discricionário, fazê-lo. Só que o poder discricionário não é poder arbitrário. Isso quer dizer que a legislação determina ao juiz que ele observe determinados parâmetros. Não é porque ele diz que tem que ser proporcional e razoável que nós devamos nos guiar apenas por isso, porque isso não leva a lugar nenhum. O que é proporcional e o que é razoável? Aliás, a nossa legislação é a única que consegue enfiar num dispositivo dois princípios completamente diferentes. O princípio alemão da proporcionalidade e o princípio estadunidense da razoabilidade, que são dois princípios imaginados para dois sistemas jurídicos totalmente distintos, completamente diferentes. Um é guiado por um sistema de leis, que é o caso do sistema germânico, né? E por isso a proporcionalidade vai fazer de acordo com peso e importância, etc. e tal, ponderação, isso e aquilo. O outro não tem lei escrita. E por isso parte da razoabilidade de acordo com os precedentes. São dois sistemas completamente diferentes, mas o legislador pegou e enfiou os dois num artigo só, né? Não sei como é que ele conseguiu essa arte. Mas já que é assim, vamos tentar trabalhar com eles, né? Volta para aquele. E por que a decisão deve indicar os critérios e parâmetros utilizados? Porque não é achômetro. Eu acho que é 20 mil, eu acho que é 10 mil, eu acho que é 100 mil. Não é eu acho, não. Tem que mostrar por que é aquilo, né? Já que é o artigo 93(9), né, da Constituição, determina que as decisões devam ser motivadas. Tem que explicar ao jurisdicionado por que é assim. Tem que explicar ao juiz de segundo grau por que o juiz de primeiro grau fez daquele jeito. Vamos lá. Então, qual critério deve ser utilizado? Lei infraconstitucional, artigo 944 do Código Civil, que diz o seguinte: indenização medida pela extensão do dano. É o chamado restituto in íntegro, né? É chamado o critério, o chamado princípio da integralidade, que, aliás, não devia estar aqui.
Para utilizar para dano moral não devia ser aqui, porque se existe um restituto que não é em íntegro, é exatamente esse o dano moral. Mas vai lá que seja. Se constatada a desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, redução equitativa da indenização. O que o legislador faz? Olha só. Ele estabelece 3 princípios num artigo só. O princípio da integralidade, ou seja, o dano em toda a sua extensão. O princípio da proporcionalidade, para a ponderação dos aspectos inerentes à conduta. Por que princípio da proporcionalidade? Se houver desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, é porque manda ter uma proporção. Para ter uma proporção, o princípio da proporcionalidade. Aí, logo depois, no parágrafo único, ele diz o seguinte: se houver desproporção, reduz-se equitativamente a indenização. O que é redução equitativa? É o princípio da razoabilidade. Então, estão os 3 princípios aí. Né? Então, um é para efeito de ponderação e o outro é para efeito de ajuste equitativo se verificada a desproporção. Vamos lá. Então, o que os princípios da integralidade e proporcionalidade exigem? Indenização integral, com delimitação proporcional. São parâmetros que devem partir da natureza do dano. Tem que ser. Tem que considerar a natureza do dano. Xingar é a mesma coisa que perder uma perna? Vocês dariam por um xingamento a mesma indenização que a perda de uma perna? Então, a natureza do dano é importante. Qual foi o dano? É a primeira pergunta que tem que ser feita. Segunda, parcela de culpa. Se você bate num carro e amassa o para-choque do sujeito, quanto é para consertar? Interessa se agiu com dolo? Se agiu com culpa? Se agiu com mais culpa, com menos? Faz diferença? Quanto ao empregador, faz. Se o empregador age com mais culpa ou com menos culpa para a caracterização daquele dano, se ele age por ação ou se ele age por omissão, isso é muito importante para a fixação do valor. Então, a parcela de culpa é importante. Por isso que a legislação fala, a lei fala em gravidade da culpa e o dano. Gravidade da culpa é importante para estabelecimento do valor indenizatório. Intensidade e duração da dor. Tem dor que é passageira. Eu te xinguei, você não vai ficar com aquilo para a tua vida inteira, vai sofrer, etc. e tal. A situação foi humilhante naquele momento. O empregador colocou o empregado pela porta fora xingando, disse que ele estava despedido, que ele fosse procurar o direito na justiça. Todo mundo viu, mas vai passar, ele vai ficar aí uma semana, um mês, aquilo vai passar. Agora, se ele perder um dedo, aquilo vai ficar para a vida inteira. Então, se é duradouro, se é passageiro, tem que ser considerado. Não quer dizer que não tenha dano, mas é importante que se considere. E, finalmente, os efeitos da ofensa. Né? Aquele problema é permanente ou não. E o critério é comparativo entre o ato do ofensor e os efeitos produzidos. Aliás, o princípio da proporcionalidade é critério comparativo sempre. Tem sempre que comparar. O que não é o caso da razoabilidade em termos. Vamos passar. E o princípio da razoabilidade? Aí ele determina o ajuste de valor em caso de desproporção entre a gravidade do culpa e o dano. E aí é o exame da indenização sob a ótica da equidade, ou seja, as circunstâncias do caso concreto. Quais são as circunstâncias do caso concreto? O porte da empresa. Isso é uma circunstância de caso concreto. Né? Outra circunstância, em relação a isso, diante do porte da empresa, a finalidade ou não pedagógica daquilo. Você não vai fixar uma indenização de R$2.000 por um banco mudar um procedimento de revista íntima. Ele vai continuar fazendo revista íntima. Ele vai preferir fazer revista íntima, pagar a indenização aqui ou acolá, do que mudar os procedimentos dele. Se, no entanto, for determinada uma indenização mais substancial, ele vai mudar os procedimentos, não vai mais fazer aquilo. Então, o caráter pedagógico é importante, isso diz respeito às circunstâncias do caso concreto. Vamos lá. Ou seja, pelo exame dos aspectos do ato ofensor, do dano produzido e seus efeitos, encontra-se o valor integral da indenização. E pelo princípio da razoabilidade, ajusta-se esse valor às circunstâncias pessoais do caso concreto. Método proposto para fixação. Não adianta a gente partir de métodos que não sejam objetivos.
tem que ter um critério objetivo, seja ele qual for. Me parece que esses aí são importantes, né? Então, estabelecimento de critérios gerais para avaliação do poder ofensivo segundo o princípio da proporcionalidade. Estabelecimento de parâmetros na avaliação dos critérios gerais. Fixação de uma indenização base, ou seja, um ponto de partida. Eu sugiro como ponto de partida 2 vezes o salário médio do brasileiro, que é R$ 1.792,61 por enquanto. Se a gente partir do salário contratual, nós vamos dar a um trabalhador que recebe salário pequeno, indenização pequena, e a um trabalhador que recebe salário maior, indenização maior, o que não é justo. Aí nós vamos estar medindo a pessoa pela capacidade econômica dela, o que não podemos fazer. Então, temos que partir de alguma coisa. Qual é o salário médio do brasileiro, me parece que é um ponto neutro. Salário mínimo, tem um problema da vinculação do salário mínimo, né, para efeito constitucional, que não é dos mais interessantes segundo o Supremo. Então, não podemos fazer isso, não podemos vincular. Consideração de agravantes e atenuantes. São importantes. No outro dia mesmo, diminuímos uma indenização de uma questão que estava sendo discutida na turma, em que estava sendo fixada uma indenização de R$50 mil proposta pelo relator, e eu observei o seguinte ao relator, ponderei, olha, a empresa, quando soube do problema do trabalhador, ela pegou, recolocou o trabalhador em outra função e ele trabalhou naquela outra função, parece que por 15 anos, sem nunca mais ter tido problema. Ficou com a lesão parcial, que vai acompanhá-lo para a vida inteira. Mas readaptou o camarada, fez tudo o que tinha que fazer, etc. e tal. Se a gente não der um norte para a empresa, o que a empresa vai fazer? Então, é assim? Então, se eu for readaptar, fizer isso, fizer aquilo, a indenização vai ser essa. Se eu não fizer, vai ser a mesma, então eu não vou fazer nada. E aí a indenização baixou, se eu não me engano, para 25 mil, com essas considerações. Isso é um estímulo para o empregador em relação à atitude que ele tomou. Então, acho que agravantes e atenuantes são importantes, né? Submissão final ao princípio da razoabilidade. Os critérios gerais, já falei, natureza, né, o bem jurídico atingido, parcela de culpa, intensidade, efeitos da ofensa e ajuste da indenização. Pode passar. Cada um desses critérios vai considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Ou dividido por 2, por exemplo, culpa concorrente. Tem que dividir por 2 porque o artigo 945 manda, né? Se for agravante, eu vou multiplicar dependendo do caso. Vamos lá. Relevância do bem jurídico atingido, grau de culpa, concorrência de culpa, atribuindo sempre divisores ou multiplicadores. A dor presumida, a repercussão do ato, extensão. Vamos lá. E, finalmente, o princípio da razoabilidade com aqueles aspectos. Vamos lá. Variáveis da razoabilidade, originalidade ou reincidência. É importante. É uma circunstância do caso concreto. Não está dito pelo legislador, mas é isso que ele quer. Retratação espontânea é outra. Condições econômicas do ofensor, o porte da empresa é outra. Vamos lá, vamos ver como é que a gente aplica isso. Caso 1. Empresa de médio porte restringe a utilização de banheiro para maximizar a produtividade. Natureza, pena base, natureza do dano, grau de culpa e efeitos do dano. Era 1.792,61, multiplicado por 2, que é 2 vezes o salário médio do brasileiro, encontramos R$ 3.585. Gravidade objetiva da ofensa, qual foi? Intimidade. É a mesma coisa que natureza da ofensa, tanto faz. Gravidade objetiva não é a gravidade subjetiva, é a natureza da ofensa. Então, a natureza da ofensa, pequena, vezes 1. Grau de culpa, leve, vezes 1. Concorrência de culpa, ausente, vezes 1. Dor presumida, pequena, vezes 1. Repercussão, restrito ao ambiente de trabalho, né? Vezes 1. Extensão e duração, passageira, vezes 1. Total da indenização, 3.585,22. Está aí um critério objetivo, para se chegar a um determinado valor. Né? Agora, se em razão dessa restrição ao uso do banheiro o sujeito passou a ter problemas crônicos, aí, nesse caso, nós vamos pensar que a extensão e duração deixa de ser passageira, passa a ser duradoura.
e aí vai ser multiplicado por 2 e o valor da indenização vai aumentar. Vamos lá. Ajuste ao princípio da razoabilidade. Nós vimos aquilo de acordo com a proporcionalidade. Agora nós vamos ajustar a razoabilidade. Fixado pelo princípio da extensão do dano e observado o critério da proporcionalidade, é submetido ao princípio da razoabilidade segundo as suas variáveis. Quais são? Vamos partir daqueles 3.585 que estavam lá e vamos ver. Capacidade compensatória, suficiente, vezes 1. Originalidade ou reincidência, originalidade, vezes 1. Porte da empresa, médio. Então, a pertinência pedagógica é inadequada, porque nós não estamos diante de uma pequena empresa. Se fosse uma pequena empresa, o valor de 3.500 estava bom. Mas como a empresa é média, nesse caso nós temos que aumentar o valor da indenização para dar uma resposta punitiva e pedagógica, que seria, então, 5.377,83. Ok? Outra. E se fosse de grande porte? Em vez de multiplicar por 1,5, nós multiplicaríamos por 2. Chegaria ao valor de 7.170,44. E qualquer valor inferior não serviria como finalidade pedagógica para esse caso. A empresa não se sensibilizaria a mudar os métodos de produção, os métodos organizacionais dela. Né? Esse valor parece, ou outro qualquer, capaz de ajustar a indenização e inibição de futuras investidas diante do porte da empresa. Outro caso, trabalhador sem EPI ou instruções morre eletrocutado, a empresa é de pequeno porte. Bem ofendido, vida. Natureza do dano. Né? Grande ou grave, sei lá. Enfim, vezes 2. Partiu de 3.585. Né? Grau de culpa, grave, vezes 2. Grave porque não forneceu EPI, por isso que ele morreu. Concorrência de culpa, ausente. Dor presumida, alta. Repercussão, para os herdeiros, né? Repercussão restrita ao ambiente da empresa. Extensão e duração. A repercussão que não é restrita é aquela que diz respeito a danos à honra, né? Aí realmente acaba tendo uma repercussão pelo mercado de trabalho. Extensão e duração, duradoura. Né? A morte, não existe nada mais duradouro do que a morte, né? Nada mais definitivo, vezes 2. Total da indenização, R$ 57.353,52. Passa. Princípio da razoabilidade agora. Vamos lá. Fizemos de acordo com a proporcionalidade. Partimos dos mesmos 57. Capacidade compensatória, suficiente. Ou seja, o que eu estou com capacidade compensatória é a resposta à vítima. Né? Suficiente. Originalidade e reincidência. Originalidade, vezes 1. Porte da empresa, pequeno. A pertinência pedagógica, adequada. Valor final da indenização, 57. Para essa empresa, vai ser muito, mas não dá para ser menos do que isso, né? Diante do que aconteceu com o camarada que morreu. Como é que eu vou fixar um valor menor do que esse? Né? Se a empresa, no entanto, fosse de médio porte, esse valor já não seria suficiente, então multiplicaria por 1,5, chegaria a 86 mil. Se fosse de grande porte, multiplicaríamos por 3, chegando a um valor de 114. Ou 3, ou 4, ou 5, aquilo que o intérprete achar o mais adequado. Né? Caso 3, empresa de pequeno porte despede trabalhador sob acusação de conhecimento geral de ato de improbidade e depois verificada infundada acusação. Mas o mal está feito. Né? Bem ofendido, intimidade, média, 1,5. Grau de culpa, grave, 2. Concorrência de culpa, ausente. Dor presumida, alta, vezes 2. Repercussão ampla. Extensão e duração passageira, valor, 43.022. Vamos agora à razoabilidade, conforme critérios específicos. Capacidade compensatória, suficiente. Originalidade, vezes 1. Porte da empresa, pequeno. Então, a pertinência pedagógica é inadequada. Uma empresa de pequeno porte, fixar uma indenização de 43 para uma situação como aquela me parece inadequada. Dividido por 3 dá 14 mil. Me parece um valor interessante para dar uma boa resposta. Se a empresa, então, foi proporcionalmente reduzido para a quantia razoável, 14 mil ou 21, ficou um critério aberto, divide por 3, divide por 2, por 2,5, como preferir. Caixa de banco que sem qualificação ou treinamento precisa transportar numerário. Não é a função dele. Vai transportar numerário e vai ser assaltado. Né? Bem ofendido, segurança.
grande, vezes 2, grau de culpa e todos aqueles casos lá, todas aquelas variáveis, chega-se a 28.681,76. Vamos agora ver a razoabilidade. Né? Me parece que essa quantia, 28 mil, né, está razoável, adequada de acordo com o porte da empresa. É um banco, afinal de contas. Né? Vai. Dano moral coletivo. Sabemos que são as lesões a direitos extrapatrimoniais, né, de comunidade de trabalhadores. Trabalho análogo de escravo, discriminação de trabalhadores por determinada religião ou raça, arrecadação de pedidos de demissão em branco, enfim. E cabe ao Ministério Público do Trabalho, por meio de ACP, na tutela dos interesses difusos, etc., a titularidade de ação visando provimento inibitório e compensação do prejuízo moral. Também o sindicato pode fazê-lo sem... só que o sindicato, além dos interesses difusos e homogêneos, individuais, também pode defender os interesses heterogêneos. Até isso ele pode fazer, porque o artigo 8º 3 permite, como nós temos decidido na turma. Né? E há também as associações profissionais de trabalhadores, como tinha, por exemplo, a Associação de Pilotos da Varig, né, dentro daquela empresa. Os danos morais coletivos são autônomos, lembrando disso, que arrecadar pedidos de demissão em branco pode dar dano moral coletivo, por infringência à legislação trabalhista, mas não vai dar dano individual. Então, nem sempre o dano coletivo é o conjunto de danos individuais. Né? E o cálculo da indenização? Não resulta do somatório, já vimos, de danos individuais, que podem até não existir. Então, esse negócio de ver quantos trabalhadores tem a empresa e multiplicar por todos os trabalhadores da empresa não é correto. Importam, então, para a fixação de indenização à comunidade de trabalhadores apenas a natureza do bem jurídico ofendido e a gravidade da culpa. E vou descartar todas aquelas variáveis a que nos referimos antes. E, finalmente, a consideração do salário médio, mas não é do médio do brasileiro, salário médio dos trabalhadores da empresa, multiplicado por uma percentagem de trabalhadores, de forma que, avaliado o porte da empresa, o valor encontrado tem efeito satisfativo para a categoria ofendida e punitivo e pedagógico para o ofensor. Como é que isso funciona? Empresa de grande porte que submete trabalhadores não capacitados para a função de transporte de valores. Aquele mesmo caso de antes. Pena base. Salário médio, R$2.000. Salário médio da empresa. Bem ofendido, segurança, média, vezes 1,5. Gravidade da culpa, grave, vezes 2. Número de trabalhadores atingidos, 200. Vou considerar 20% desses trabalhadores. Me parece que uma indenização de 240 mil está de bom tamanho para esse tipo de empresa. Se eu não fizer isso, eu vou encontrar a indenização de 1 milhão, de 2 milhões, etc. e tal. E sem um parâmetro adequado. Eu acho que um valor desse já está bastante razoável para sensibilizar a empresa a não mais fazer, sem que isso possa importar na descontinuidade do negócio ou no repasse do valor ao consumidor. Porque não adianta também a gente fixar e tudo isso depois ser repassado para o consumidor. Então, a gente tem que ter uma noção geral, de maneira que isso não aconteça. Então, o princípio da razoabilidade, né, me parece que atende àqueles aspectos. Enfim, gente, espero que com isso, não que eu tire todas as dúvidas relacionadas à matéria, mas que isso permita a reflexão de vocês, para vocês dirigirem ou me dirigirem as dúvidas que vocês tenham a respeito. E a gente trabalha em cima delas, talvez até numa outra palestra, ou individualmente, não tem problema, a gente trabalha em cima delas. Tá? Então, eu quero, vocês viram, que nós estamos diante de uma matéria muito aberta e ainda com vários aspectos não sedimentados. Então, um terreno propício para a gente concretamente chegar a definir determinados parâmetros que podem até servir de referência para todos nós. Ok? Alguma dúvida, gente? Sim. Fala, Raquel. Sim, a SDI 2, foi até, eu dei um voto contrário numa primeira oportunidade, mas acabei refluindo,
e aconteceu o seguinte, foi dado um valor de dano patrimonial de 236 mil, numa determinada hipótese que eu não me lembro o que era. Então o camarada fixou, com base no tempo que o trabalhador ia ficar inabilitado, enfim, traçou todos os parâmetros. Aí quando chegou no dano moral, repetiu o valor do dano patrimonial. Deu, a título de danos patrimoniais, morais, perdão, a título de dano moral, o mesmo valor de 236 mil. E a proposta foi no sentido de, em razão do dano moral não ter sido fixado, ou seja, do dano moral ter sido fixado em bases teratológicas, sem justificativa, a redução para a quantia de 30 mil reais. E foi a decisão que prevaleceu na SDI 2, em que pese se tratar de ação rescisória. Minha única resistência era o fato de ser ação rescisória. Mas, de qualquer maneira, essa ação rescisória também não serviu para isso, não serve para nada. Né? Oi. E a gente tem... a gente tem que se guiar, pelos elementos existentes, né? E aí vai depender muito de como o processo vier. Eu não tenho dúvida nenhuma de que critérios como esse, eles podem ser amplamente utilizados em primeiro e segundo graus. Né? Quanto ao terceiro grau, nós vamos estar com realmente com uma possibilidade restrita de fazer. Mas toda vez que pudermos fazer, eu acho que convém aplicar essa tabelinha, não por ser essa tabela, mas por ser um critério objetivo e que me parece que é o critério que o legislador quer que seja observado. Né? É essa satisfação, é essa motivação que eu penso que o legislador quer que passe a constar das decisões judiciais. Caso contrário, o que vai acontecer é uma disparidade muito grande entre as decisões e alegações de que está havendo na Justiça do Trabalho uma banalização do dano moral, coisa que a gente não quer. Né? A gente só vai rechaçar essa banalização se, por acaso, a gente apresentar critérios que possam realmente justificar a quantificação do dano. Exatamente. Ué. Sim. Quando ele vem com valor genérico, são duas questões. Quando ele vem com valor genérico, a gente só pode mudar esse valor se ele for teratológico, ou seja, absurdo ou ínfimo. Né? E aí a gente pode fazer a modificação, se ele for absurdo ou se ele for íntimo. Isso é uma coisa. Se a parte não vem... não, se a parte não pede a modificação, não tem o que fazer. Ah, tá, a falta de motivação. Se a parte não traz a preliminar suscitando a falta de motivação, não tem jeito, aí nós não vamos poder apreciar. Né? Se ela vier como única alegação o valor do dano, nesse caso a gente pode modificar se ele for teratológico. Se não tiver o valor do dano, mas a parte pede a modificação, né? Não é teratológico, tem lá os parâmetros, seja eles quais forem, mas a parte não está dizendo que aqueles parâmetros não são os parâmetros adequados, não está questionando aqueles parâmetros ou questionando a falta de parâmetros, nesse caso nós não temos como conhecer com base no 93.9 da Constituição, na nulidade. Sim.
Nós podemos fazer uma. Irreal em termos, se por acaso. Irreal em termos, se por acaso aquele capital social é incontroverso nos autos, ele está declarado como razão de decidir, e a parte não impugna que o capital não é aquele, nós vamos partir do pressuposto de que o capital é aquele. 10 mil. Às vezes a gente não concorda com determinados critérios que são apresentados. Por exemplo, a capacidade econômica da vítima. É um valor que é um dado, né? É uma variável que nós não devemos considerar, mas foi considerada pelo regional. E dentro daqueles parâmetros que estão ali, o valor está razoável, a gente não mexe, né? Apesar daquele critério. De qualquer maneira, foi um critério que alguém utilizou. Pode não ser o melhor deles, mas foi um critério. Outro critério, o critério do tempo de serviço. Não deve ser utilizado. Senão nós vamos pensar que um sujeito que foi xingado porque tem mais tempo de casa, porque tem menos, vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Né? O sujeito perdeu uma perna com 2 meses de casa, o outro foi xingado por 30 anos, então que foi xingado por 30 anos tem mais direito que perdeu uma perna, que também é absurdo. Então o tempo de serviço não é critério, mas foi utilizado. Se, no geral, tiver razoável, a gente pode manter o valor. Não? Ok, gente? Então, serve, lembre-se, para vocês refletirem a respeito disso. Eu estou dando apenas aqui, estou apenas estimulando a reflexão. É só um estímulo à reflexão. Para vocês refletirem, pensarem aí em determinadas perguntas que queiram fazer, etc. Agora, o que eu peço de vocês, e que eu reitero, é por pouco tempo, tá? Eu sei que está sendo duro para todos nós, a quantidade de trabalho é grande para todos nós, mas a gente só vai conseguir trabalhar com bons processos se a gente conseguir diminuir esse estoque. Não tem condição da gente fazer sem diminuição. E para isso eu preciso de vocês. Não? Preciso de vocês. Oi? O tribunal dando hora extra, incentivo. Quem sabe a gente encontra até um outro incentivo depois, né? Tá ótimo. Estamos distribuindo hoje os últimos processos físicos autuados em 2009. Nós estamos em 2013, né? Já tem 4 anos. A gente precisa se livrar disso. São 150 processos, se eu não me engano, não é isso? 127. A gente liquidar esses de 2009 e 2010, será que a gente consegue isso? São 750 de 2010, né? 900? Aumentou. A gente dorme e aumenta para o número de processos. Enfim, vamos ver se a gente consegue liquidar esses negócios, não só para liquidar os processos físicos, o que vai ser bom para todos nós, mas também para a gente diminuir esse estoque e começar a pensar processos bons, né? A gente trabalhar com processo à base da escolha, pô, isso é uma coisa muito legal, bem interessante, com classes de processo, outras coisas mais, pode até dividir em equipes por classes de processo, mas tudo isso só vai ser possível quando a gente diminuir esse estoque. Antes disso, nada é possível. Dependemos disso para poder fazer essa distribuição. Aí a gente pode ver o gosto de cada um em relação a determinados processos, trabalhar com equipes, né? Mas tudo isso depende da diminuição do número de processos. Tá bom, gente? E mais uma vez, obrigado. Gente, só uma coisa. Essa distribuição já deve ter sido concluída, são processos físicos, cada um vai receber mais ou menos 7 processos, já compensando aquilo que vocês têm, certo? De 2009, tá? Mesmo aqueles que ficaram remanescentes naquela distribuição de maio, tem de amanhã até o dia 19 para serem feitos, certo? E compensados com aqueles que já estavam. Então, até o dia 19 é uma sexta-feira, 19 de agora, de outubro. Não, outubro. Até dezembro nós vamos acabar com 2010. Certo?
aqui em cima, mas tem 5 processos. Certo? O processo é grande. Isso, isso vai afetar a conta ordinária, tá? E, claro, vai impactar a hora extra, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente tem que acabar com o servidor até fechar o ano e já começar com 2010, certo? Porque ano que vem nós vamos até o meio do ano tentar acabar com o servidor. Não tem jeito. Não dá para ficar mais tempo com esses processos por aqui. Já voltaram, certo? E agora a gente tem que partir para acabar como nós fizemos, e a maioria se lembra muito